função resize para o window. Então, o window.resize chama a função resize do objeto window. Da onde vem essa função? Como ele falou bem antes, é uma função que já tem lá no QWidget. Então, você usa. Basicamente, o primeiro ponto fundamental da programação para Qt é use as funções que o Qt provê. Usa e usa. Então, você acha que tudo é meio mágico? Pô, mas como é que eu vou saber que tem a função resize? Você vai usar um programa. Isso é fundamental. Você vai fazer um programa que usa a classe QWidget. Você deve dar uma olhada na documentação por cima, né? Dá uma olhada lá quais funções o QWidget tem. Por quê? Porque você já sabe que a função resize está lá, você já sabe que a função setar geometria está lá, a função cor, fonte, está tudo lá. Então você, quando você vai fazer o programa, você já tem mais ou menos uma ideia. Ó, QWidget eu vou usar as funções dele, as funções aqui. Chamamos a função resize para o objeto, então, com dois parâmetros. Que parâmetros devem ser esses? Provavelmente, pelo nome, deve ser o tamanho, né? Largura e altura. Ou o ponto XY, onde a gente vai botar o QWidget. Uma dessas possibilidades. E eu citei aqui que o QWidget é uma classe muito importante na hierarquia do Qt. E aí vem o segundo ponto-chave de orientação a objeto da palestra. A gente já viu que é criar um objeto. Basicamente, é criar uma variável de um tipo do Qt, um tipo abstrato do Qt, mas é um tipo estruturado, é uma classe, né, que tem funções e variáveis. O segundo ponto-chave e muito bonito da programação para Qt é a chamada hierarquia de classes. Lá no Qt a gente tem uma classe QWidget e tem uma classe botão. Ora, o botão nada mais é que um componente visual que pode ser redimensionado, pintado, colocado uma fonte nele. Ele pode ser escrito da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para linguagens arábicas. Ele pode ter propriedades de cor, N propriedades. Ele pode ser clicado, né? Ele pode ser arrastado e assim por diante. Ora, um monte de componentes visuais também podem ter fonte e assim por diante. Então, o que o pessoal da Trontec fez no Qt? Não é nenhuma novidade, mas eles conseguiram fazer bem feito. Criou uma hierarquia de classes. Você tem lá em cima o QWidget, que pode ser arrastado, trocado por e assim por diante. Você cria a classe QPushButton e você diz assim, olha, o QPushButton herda do QWidget. O QPushButton é igual ao QWidget. No entanto, o QPushButton tem as seguintes funções e variáveis que o distinguem da classe base. Isso é herança em orientação a objeto. Você tem uma classe base, principal, que contém um monte de funcionalidades. Você cria uma subclasse, uma classe QPushButton, que modifica algumas características daquela principal. E você, programador de aplicativos, vai fazer o quê? Vai pegar essa classe QPushButton, e vai criar uma classe, não nesse exemplo aqui, tá? Vai criar uma classe MeuPushButton, que vai ser igual, por herança, você vai herdar do QPushButton, vai ser igualzinho o QPushButton. No entanto, você vai fazer com que o texto seja escrito sempre em vermelho. Normalmente a filosofia é errada de programação, mas você pode. Você pega MeuPushButton, herda de QPushButton, então nesse momento eles são iguais, mas aí uma ou outra função do QPushButton você modifica no teu código. Dessa maneira, quando você for usar MeuPushButton, ele vai ter suas características específicas, ele vai ser o teu, a tua classe, o teu objeto do tipo MeuPushButton vai ser um objeto único, com características que o distinguem. Isso é básico na programação Qt. Você pega as classes prontas, cria uma classe tua e modifica uma coisinha ou outra. O que você coloca nessas modificações? O código do teu programa. Eu quero que quando clique no botão faça tal coisa. É aí que entra o código. Entende? É o teu aplicativo. Tem que fazer alguma coisa quando o usuário interage com ele. É assim que você faz o teu programa Qt. A classe, a parte do código do botão é igual. Agora notem que a coisa começa a repetir. Primeiro nós criamos um objeto quit, só aqui, né? Para lá. Um objeto quit do tipo QPushButton. Então estamos criando um botão e o nome do botão o nome do objeto é quit. Quando a gente cria um objeto de um tipo, a construtora é automaticamente chamada. Então vai ser chamada uma construtora para construir um botão. Se você não passar nenhum parâmetro, vai ser chamada a
construtora padrão do que push button. No entanto, como é um botão, o botão tem que ter texto e tem que ser colocado em algum lugar. E aí você passa dois parâmetros do botão: o texto e o objeto no qual ele é colocado. Se você lembrar do código, esse tal desse window, se eu consigo voltar, o window é o tal do QWidget. Então você cria o QWidget e coloca o botão dentro. Okay? Assim que programa. Depois, a gente, só como exemplo, aqui a gente chama duas funções prontas do que push button: setar font, set font e set geometry. Ou seja, para botar uma fonte no texto, bold times Roman, né? Times, perdão. E setar geometria é onde ele começa, onde o botão começa, e coloca o tamanho dele. Tá? Isso mais ou menos, você vai brincando com esse código, você vai vendo o que essas funções fazem. Né? Não tem outra maneira. Você compila, muda, começa a brincar, você vai aprender. Você vai aprendendo o QT, mas é importante aprender orientação a objeto. Você tem que entender os objetos, você tem que entender a tal da classe meu push button que eu estou criando. Isso é o fundamental. O resto é conhecer as funções. Ninguém conhece todas as funções. E é por isso que tem documentação. Você vai lá na documentação, olha aqui, esse aqui bota tudo em maiúsculo, vou usar essa função pronta. Ah, não tem? Cria, entende? Mas ninguém conhece todas as funções. Mas o paradigma orientado ao objeto, isso você tem que conhecer. Se você entender ele, o resto vai bem mais fácil. Algumas coisas que eu escrevi aqui: criou o objeto quit, chama a construtora do quit com dois parâmetros, né, o kstring e o ponteiro do QWidget, e chama essas duas funções do que push button. O final do código. Se a gente olhar o código todo lá, se a gente olhar o código todo, desculpa que está difícil usar o nome. Lá no final tinha essa linha estranha, QObject, Connect e assim por diante. Então, o que significa essa linha? Tá? Essa é a parte que eu chamo a atenção, que é também uma parte fundamental do PT. QObject, Connect, aqui está sendo chamado uma função, é uma das maneiras de chamar funções em C++. Aqui você está chamando a função Connect do QObject. E esse método é talvez o método mais importante do QT para o usuário comunicar com o aplicativo. Quando o usuário interage sobre um objeto visual desse, sobre um botãozinho, ele arrasta o mouse, ele emite sinais. Cliquei no botão, arrastei o mouse, cliquei o mouse e arrastei. O QT, ele consegue perceber ou capturar todas essas interações para ti. Então não precisa fazer nada. A única coisa que tu pode fazer, se quiser, é associar a emissão do sinal, no caso clicker. Onde é que esse sinal foi emitido? No botão. O nome do botão é quit. Então o botão quit, quando ele for clicado, esse é o sinal, você está dizendo assim, olha, application chama a função quit. O que quer dizer isso? Você clica no botão e você quer chamar um código que o cara preenche lá o nome, endereço, telefone, e aí você clica em OK. Quando o cara clica em OK, ele quer chamar a função que guarda tudo que ele digitou no banco de dados. Como é que você faria isso? Connect, o nome do botão, OK, sinal clicked, aí chama, vamos dizer assim, aqui você tem, quem você quer que guarde tudo? O QWidget, o window, o application, app, aí depende se está dentro de uma janelinha, vai ser o nome da janelinha, em geral. Aí você chama o app, que é o que application, e chama a função guardar informações no banco de dados. Esse slot pode ser qualquer função que você cria no código. E esse slot pode ser qualquer função que você cria no código. Tá? Nesse caso aqui, quit, a gente está usando uma função pronta do application, só como exemplo. Ou seja, onde você escreve boa parte